Hello, Coods! Olha com quem eu tô. Ela, desconhecida. Oxe, a rainha do YouTube que passa pano. E ela passa pano mesmo. Inclusive tem vídeos pra comprovar. Tem vídeo que comprova que ela passa pano. É muito bom. Sou eu, gente. Jana Viscardi é aquela que fala. Atualmente já tem tempo, né? Doutora em linguística, né? Mas até chegar nisso aí, menina, atualmente youtuber, vai. É isso, atualmente youtuber. Creator. Pronto, até chegar nisso aí, vambora. Tá. Não de pequena. Deixa essa parte. Quando eu nasci. Mas tem uma coisa que eu acho importante, aquelas assim, pra você saber que meu nome é Jana, mas não é Jana, é Janaísa. Ah, é. Então eu acho que isso é importante dizer. Janaísa, por quê? Porque Janaísa passou uma semana sem nome quando nasceu. Por quê? Tinha minha irmã Janaína, minha mãe Isabel, e eles não conseguiam se decidir, minha mãe e meu pai, qual seria o meu nome. De modo que uma semana sendo chamada de bebê, que bebê lindo, aí misturaram o nome da minha mãe, Isabel, com o nome da minha irmã Janaína. E virei eu, Janaísa. Eu adoro, a gente vai desterrar o ver aqui, tá perfeito. Já acabou. Sim, adorei. Bom, a gente se conhece de quando eu fui sua professora, né? Sim, ela foi minha pró lá em Salvador, morou em Salvador. Muitos anos. Foi. Eu morei de 2005, não, foi assim, 2005 a 2007, aí eu fui fazer meu doutorado na Alemanha, sim. Aí eu voltei em 2010, foi. E aí eu voltei em 2010 e fiquei de 2010 a 2017, então foram 9 anos. Oh, nossa, é mesmo. Mas eu acho que a gente tem que dar um passo atrás, né? Sim. Pra falar do que eu faço hoje. Bom, eu sou linguista, então eu fiz a faculdade de linguística. Hoje em dia não tem muitas faculdades de linguística por aí, uma delas é na Unicamp, que foi onde eu estudei. Eu entrei na faculdade com 17 anos e a minha escolha por linguística, na verdade, foi depois que eu já tinha entrado na faculdade. Eu sempre fui muito expressiva, muito comunicativa e eu achava que eu fosse prestar, sei lá, artes cênicas ou alguma coisa assim. E aí eu me lembro de uma professora de história que me dizia, você devia prestar letras, porque você também gosta de ler, e letras vai ser bem mais abrangente, você pode trabalhar com várias coisas. Eu era muito nova, eu falei, tá aí, boa, eu vou prestar letras. E aí eu prestei letras em alguns vestibulares, eu passei e fui pra Unicamp por conta disso, no curso de letras. Só que no final das contas eu fiz o primeiro ano de letras e naquela época o curso de letras era grudado com o de linguística, eles eram juntos e no segundo ano é que separava. E aí eu me encantei pelas disciplinas de linguística e decidi migrar e por isso eu fui fazer o curso de linguística. Linguística é a ciência que estuda a linguagem. Sim. Isso significa muitas coisas. Significa que um linguista pode ser interessado em entender a origem de uma série de gírias e essa pessoa vai estudar isso. Pode ser que essa pessoa tenha interesse em entender como é que a linguagem se desenvolve no cérebro de uma criança e ela aprende uma língua específica. Então a pessoa vai estudar isso. Pode ser que a pessoa queira entender como é que as pessoas em uma determinada comunidade se comunicam. E ela vai estudar isso. Pode ser que queira entender as línguas indígenas, pode ser que tenha uma língua indígena que ainda não tem um registro escrito, é muito corrente no Brasil isso, né? E são muitas línguas indígenas, várias delas inclusive se perdendo, porque os membros da tribo já não existem mais, estão morrendo ou não são conhecidos. Então pode ser que haja um linguista que tenha interesse em documentar essa língua e entender como ela funciona. Para entender os seus mecanismos. Então, sei lá, será que a sintaxe de uma língua indígena é igual ao português? Ou seja, será que coloca sujeito, verbo e predicado depois? Ou será que isso não existe? Será que existem verbos nessa língua? Será que existem nomes? Ou será que é parecido com uma língua como o mandarim? Ou será que é parecido com o português? Enfim, estou aqui extrapolando um pouco, mas tudo isso são as possibilidades, dentre outras várias, que a linguística pode oferecer de estudo para as pessoas. E que não estuda apenas a língua portuguesa. Não necessariamente a língua portuguesa. Você aprende a estudar a língua. Isso. Tanto é que quando você tem essa separação entre letras e linguística, letras língua portuguesa é o profissional que vai estudar para ser professor de língua portuguesa. O linguista não necessariamente.
Quem faz letras de língua portuguesa vai se especializar em entender para dar aula de língua portuguesa, então vai falar um pouco daquilo que é certo, do que é errado na escrita, mas não necessariamente, então eu vou corrigir aqui. Esse cara que eu vou corrigir. Então quem faz letras, letras de língua portuguesa, ele vai estudar para ser um professor de língua portuguesa, enquanto linguista, ele pode até nos seus estudos apoiar aquele cara que fez letras a poder oferecer uma formação em língua portuguesa que seja menos normativa, que a gente fala, né? Então, dizer só que tá certo e errado, não, você não pode fazer isso, você não pode escrever assim, de compreender em que contextos a gente escreve de quais jeitos ou fala de quais jeitos. Então, esse é um trabalho, dentre as inúmeras possibilidades, de um linguista. E quando eu estava na graduação no primeiro ano, eu tinha umas matérias básicas, né, introdutórias, que eram bem difíceis, mas eu achei super legal, embora eu não entendesse metade. E aí eu decidi estudar linguística por isso. Gente, que fantástico, porque eu achava que linguística era tipo você... Se uma pessoa fala problema e a outra pessoa fala problema e eles se comunicam, eles conseguem se comunicar, ok. Isso. É isso também. Só era isso. Não, é isso e é mais um monte de coisa. É isso também. Entender que falar problema não é um problema, o que, na verdade, o que as pessoas vão aprendendo ao longo da sua jornada quando passam pela escolarização ou por universos mais escolarizados, é que a palavra problema vai ter um contexto em que ela é mais adequada e um contexto em que ela é menos adequada, enfim. E a gente vai estudar, na verdade, esses contextos socio-interativos em que as pessoas estão usando a língua. E pode ser língua portuguesa, alemão, qualquer língua. E a linguística te ajudou, então, a formar essa jornalista? Me ajudou, eu acho que uma coisa procurou a outra. Quando eu vi as possibilidades de estudo, aquilo me interessou. E no começo eu estudava lá na graduação, nossa, outras coisas. Eu estudava fonética e fonologia, tentando entender as diferenças entre o português do Brasil e o português de Portugal. Existe uma reflexão na linguística, na ciência, se essas línguas se elas são a mesma língua ou se não são, e como é que elas se diferem e no que se aproximam e tal. E eu participava de um grupo de pesquisa que estudava também isso, e era o que me interessava na época. Mas quando você está ali exposto a tanto conhecimento que te permite entender as coisas em contexto de novo, né? A partir de determinadas possibilidades ou de relações que se estabelecem no uso da língua, isso certamente ajudou a me formar o que eu sou. Eu sempre digo que a universidade foi um lugar que me não transformou, não que eu era uma pessoa e mudei completamente, mas que me trouxe muita riqueza. Estou sempre tentando entender para além do normativo, para além da norma. A norma em tudo, né? Sim. Eu quero tirar a norma de tudo. Sim. Isso é massa, isso é massa. Porque é louco, porque a gente acha que a gente vive na norma, né? Então, por exemplo, a pessoa que diz assim, vai parecer simples. E não é. É tudo junto. Ai, meu Deus. Não saiam, não mudem de canal. Resistam. Eu fiz um vídeo para falar do Moro, falando do cônjuge. Ele teve um episódio, ele estava falando, acho que na CCJ, não sei, e ele usou a palavra cônjuge algumas vezes ao invés de falar cônjuge. As pessoas estavam empolvorosas, dizendo, é um absurdo, não existe cônjuge, ele é um burro. E eu fui lá e falei, gente, devagar. Não é que ele seja um burro, o problema dele, aí as pessoas começando a dizer, não existe essa palavra. Aí as pessoas estão sendo normativas sem nem perceber, porque os supostos progressistas estavam dizendo isso. Mas tem sempre um lugar em que a norma nos pega, e nesse caso é a língua, né? Então, existe uma ideia de que quem fala bem o português é aquele culto, é quem sabe, é quem pensa bem. Existe uma lógica que a gente estuda bastante na linguística, que é quem fala bem é quem pensa bem. Então, uma pessoa analfabeta que não fala bem, porque falar bem existe um significado dentro do que é falar bem. As pessoas entendem de um jeito que é falar bem. Então, falar problema não entraria dentro desse estereótipo do que é falar bem, né? Então, essa pessoa ela não pensa bem. Então, ela é tida como burra, como menos capacitada, menos interessante, menos importante. E isso traz uma série de problemas sociais e não reflete a realidade. Uma pessoa não usar a norma não implica que ela não saiba produzir. O fato de ele ter dito cônjuge não é um problema em si, porque a palavra não existe. Essa palavra pode sim existir. O problema está em outro lugar. Tá? Aonde ele usou essa palavra?
Uma coisa é ele falar, o problema é o contexto, o ambiente em que ele usou não estava preparado para aquilo, porque lá requer-se o uso formal da língua. Sim. Então a gente está falando da norma a todo custo, na verdade a gente precisa explicar a norma. É diferente. E nesse vídeo disseram que estava passando pano pro Moro, quando na verdade eu não estava explicando, olha, eu, você, todos nós fazemos usos mais ou menos formais da língua. A gente precisa entender qual registro a gente usa em qual circunstância. O problema está aí. Então, se você quiser não gostar do Moro, você pode continuar não gostando. A questão é onde a gente critica e de que jeito critica, porque senão a gente vai mostrar as nossas relações com a norma. E tudo bem também, você quer ter todas as relações com a norma, mas eu não sou essa pessoa. Jana, muito obrigada. Abriu a casa para nos receber. Imagina, é um prazer. Pra mim e ti, é porque o culturismo é uma coisa assim, cultureiro, assim, sim. Entendeu? É uma coisa meio sou eu, são eles, entendeu? Claro. Vocês acham chato que a gente faça isso, mas a gente precisa fazer, porque muitas pessoas esquecem e porque as pessoas às vezes não entendem o quanto é importante para os canais que as pessoas se inscrevam. Sim. A coisa do curtir é para que o vídeo possa se espalhar mais. Então, se você gostou do vídeo, você curte. E se você não gostou, você descurte, porque a descurtida também ajuda. Sim, também é importante. Comenta lá, eu sempre peço. E aí, comentar é mais trazer, assim. Então, nesse caso, hoje, você já se deparou com alguma coisa de linguagem que te causou um estranhamento e você não sabia bem como lidar com isso? Eu tô, tipo, dando um curso de escrita agora, né? Ah, é mesmo, menina? Era isso que eu ia falar. E aí teve uma coisa super interessante de ver a história das pessoas dizendo o quanto elas se sentem inseguras em escrever. O quanto elas acham que não deveriam escrever. E o curso chama Escrever Sem Medo, é de propósito. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa. Esta mulher mudou a minha vida. Esta mulher mudou a minha vida, porque eu tinha medo de escrever. E eu lembro, logo no início da disciplina, que ela ensinava a escrever um e-mail. E isso até hoje, quando eu vou escrever um e-mail para o Cultureiros, eu lembro, Janaísa. Vai me salvar. Santa Janaísa. E aí, do quanto as pessoas se sentem confrontadas com isso e não comentam, às vezes acham que são só elas. Então, você tem alguma coisa aí que você enfrenta para falar, ou para escrever, ou alguma coisa que te traz desconforto, ou que você vê nos outros que te incomoda? Conta aqui pra gente. Sim, adorei, me ensinou. E é isso, não se esqueça de se inscrever no canal. Ativa o sininho da notificação. Exatamente. E acompanha a gente nas outras redes sociais também. O Instagram de Jana tem o link para esse curso que ela falou. Tá lá na bio. Vai ter novas turmas em agosto. E o YouTube é Jana Viscardi? Isso. É Jana Viscardi. É porque não tem o link, né? Só tem o nomezinho lá. Porque o Instagram não deixa botar dois. Não. Não, parece que tem uma coisa que dá pra gente. Vou te mostrar. Ai, adoro. Cheiro! Jana, obrigado. Foi muito confuso? Não, adorei, sério.